Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão felizes com Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus, diga graças a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga obrigado, Jesus. Quem está feliz com Jesus, dê uma salva de palmas ao nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe. É um privilégio estar aqui com vocês, é uma honra muito grande. E já quero agradecer ao convite, a honra de poder estar aqui com vocês, de poder trazer a palavra do Senhor para um tema tão atual e tão necessário e tão importante nos nossos dias. A família edificada na rocha. É um privilégio, uma honra, agradeço à igreja, trago um abraço da Igreja Evangélica Nova Aliança a todos vocês e me sinto em casa, viu, pastor? Fico aqui, estou em casa, fico à vontade de estar aqui, muito honrado com o convite. Quero agradecer ao Senhor, a Rafa, a família, a todos vocês que me deram esse privilégio nessa noite de poder estar aqui servindo ao Senhor juntamente com os nossos irmãos, amém? Abra sua Bíblia então, no livro de Lucas, no capítulo 6, no projeto tema desse mês, no versículo chave. Se você trouxe a sua Bíblia de papel, se você trouxe a sua Bíblia digital, no seu celular, no seu tablet, o mais importante é que você traga ela no seu coração, e o mais importante é que você viva e pratique a palavra do Senhor. Esse é o propósito, esse é o ensinamento estabelecido pela palavra de Deus. Lucas capítulo 6, nos versículos 46 ao 49, quem achou diga amém, quem não achou vem para EBD, vai ficar bom na Bíblia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. Quando a corrente bateu com ímpeto contra aquela casa, ela logo caiu, e foi completa a sua ruína. Feche os seus olhos. Senhor, a Tua palavra, Pai querido, é viva, e a Tua palavra é vida. Sempre quando nos encontramos diante da Tua palavra, Senhor, precisamos, Pai querido, entender que é o Senhor falando conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite, Pai querido, que o Teu Espírito Santo venha trazer e levar cativo perante a Tua presença o nosso entendimento, para que possamos ser edificados pela Tua palavra. Mas também, se a Sua palavra trouxer exortação para nós essa noite, louvado seja o Teu nome. Que ela traga também consolo aos nossos corações, porque não há ninguém na face da terra que possa limitar o poder e o agir do Senhor em nossas vidas. Nós entregamos, Pai querido, este momento nas Tuas mãos. Que esse momento seja um momento, Pai querido, de ouvir e aprender da Tua palavra, que nós possamos privilegiar esse momento tão importante, Pai, porque entendemos que o Senhor virá buscar a Tua igreja, e nós queremos ser a igreja preparada, a igreja invisível do Senhor, que estará contigo na glória, Pai, e nós ouviremos as trombetas, e o Teu nome, o Senhor chamar os nossos nomes. Eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Agradecer a Deus pela vida da minha esposa, Hélida, que está aqui. Agradecer a Deus pela vida das minhas filhas, estão lá servindo na igreja, e não puderam estar conosco, estiveram hoje de manhã, mas eu agradeço a Deus pela minha família. O pastor já orou pela família, você já agradeceu a Deus pela sua? É interessante nós olharmos essa palavra e entendemos o versículo tema que vocês têm adotado, que é muito, ele tem uma preciosidade muito grande no seu contexto, porque ele diz assim: qualquer um que vem a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vou dizer para vocês com quem eles são parecidos. E é muito interessante nós olharmos para esse contexto da palavra de Deus e entendemos porque dentro da Bíblia Sagrada temos inúmeras famílias pelas quais nós podemos trazer para a nossa aplicação de hoje e para o nosso entendimento do que o Senhor está querendo falar aos nossos corações. E não existe coincidência no reino de Deus. Eu já notei que existe um versículo, um hino, né, um corinho chave que tem sido ministrado sobre as famílias, e é muito interessante porque biblicamente ele é uma base da qual Deus declarou que abençoaria através deles todas as famílias da terra. E é interessante nós olharmos para a palavra de Deus, porque o Senhor vai dizer assim: Jesus Cristo disse: eu vou mostrar para vocês a quem é semelhante o homem que ouve e atende às minhas palavras.
E nessa noite, o que nós queremos é que tenham aqui homens e mulheres dispostos a ouvir e aplicar a palavra de Deus. Ouvir é um começo, mas está longe de ser o fim. Ouvir é a porta aberta, mas praticar é você entrar por ela e viver uma vida dedicada ao Senhor. E para tomar esse exemplo, eu preciso começar nessa noite fazendo uma triste constatação para todos nós. Tem muitas famílias sendo destruídas porque entraram no processo de desvalorização. Mas esse processo de desvalorização, ele não é o desvalorizar por si só, porque certas coisas em nossas vidas têm valor por um certo tempo e depois perdem esse valor. Mas não é desse processo de desvalorização que eu quero falar nessa noite. O processo de desvalorização que nós passamos em nossas famílias, ele é muito mais complexo e muito mais triste quando nós temos essa percepção diante de nós. Porque o processo de desvalorização da família hoje, ele nada mais é do que um processo de desvalorização do ser humano. E há algum tempo eu tenho meditado sobre isso e compartilhado sobre isso quando ministro para casais, e tendo feito essa constatação, quero compartilhar com você nessa noite. A desvalorização da família e os problemas que nós encontramos hoje nos relacionamentos familiares, sejam eles matrimoniais, conjugais, paternos, maternos, fraternos, em qualquer nível que seja desses relacionamentos, eles estão baseados num processo de personificação das coisas e coisificação das pessoas. O que mais tem destruído famílias hoje é esse processo. Fique com isso gravado na sua cabeça, porque o Espírito Santo de Deus vai começar a levar você a ver ao que você tem dado mais valor. E isso passa exatamente pela personificação das coisas. As coisas têm mais valor, o seu telefone tem mais valor, o seu carro tem mais valor, a sua roupa tem mais valor. Isso tem se tornado o seu Deus. E as pessoas não têm tido tanto valor porque a sociedade hoje entrou num processo destrutivo. A sociedade entrou num processo autodestrutivo de dizer que você é autossuficiente em tudo, você não precisa de ninguém para nada. Você não precisa de esposa, você não precisa de marido, você não precisa de homem, você não precisa de mulher, você não precisa dos filhos, você não precisa dos seus pais, você não precisa da igreja, você não precisa do pastor, você não precisa de nada. Você é autossuficiente. O mundo hoje tem gerado uma linha de pensamento destrutiva para nós, de sermos independentes dentro da nossa vida. Hoje você chega no supermercado, você compra meio tomate, você compra uma mãozinha de couve picada, você compra uma fruta, você compra uma coisa. O mundo hoje é preparado para você viver só. Mas a palavra de Deus diz que aquele que vive só atenta contra a verdadeira sabedoria. E o processo de personificação das coisas, de valorização das coisas, ele passa pelo nosso cotidiano, porque você vive e fala assim: ah, se você deixa esse celular cair, ah, se esse carro quebra, ah, se você arranhar essa pintura. Então nós começamos a ver que esse processo ele vem gradativamente tirando o valor que a família tem na vida de cada um de nós. Mas nessa noite Deus está aqui para restaurar o valor que as pessoas têm para nós, que a família tem para nós, que a nossa casa tem para nós, que o seu marido tem para você, que a sua esposa tem para você, que os seus filhos têm para você, porque nós não vamos ficar atrelados às coisas, mas nós estamos agarrados às pessoas, porque Jesus amou as pessoas, e Ele derramou o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não veio para valorizar nada, a não ser a obra que Ele veio fazer, para nos tirar de um charco de lodo e de um lamaçal de pecados. E aí quando nós nos despertamos para certas perdas, pode ser tarde demais. Nenhum divórcio acontece do dia para a noite. Os sinais vão sendo demonstrados ao longo do tempo. Ninguém acorda, dorme maravilhosamente bem hoje e acorda amanhã não amando mais e querendo sair de casa. Os sinais vão sendo dados ao longo da trajetória. E muitas vezes por coisificar as pessoas e achar irrelevante os sentimentos, a gente acaba não dando importância àquilo, não dando relevância ao que é merecido, e sempre pagamos um preço alto demais para ter de volta o que de valor nós perdemos. Sempre pagamos um preço alto demais para ter de volta aquilo, aquele de valor que nós perdemos. Por medo,
ou por vantagens, abrimos mãos do que é mais precioso em nossas vidas. Muitas pessoas têm abdicado da família e colocado em segundo, terceiro e quarto plano por causa de uma carreira profissional. Muitos lares, muitos casais não têm filhos porque vai atrapalhar o crescimento profissional. Muitas famílias têm deixado para ter filhos mais tarde porque querem viver a vida primeiro. Porque é mais importante viajar do que constituir uma família. E nós precisamos começar a entender o que o Senhor está querendo dizer para nós. Porque tomando como referência o homem ao qual nós nos referimos hoje na canção, que serve para nós como um exemplo de fé, Deus fez uma promessa a Abraão. Ele ainda nem era Abraão, e Deus fez uma promessa a ele que faria dele uma grande nação. Fazer dele uma grande nação não seria fazer dele o rei, não seria fazer dele um monarca, não seria fazer dele um dominador, um homem que seria uma grande nação. O maior projeto que Deus tinha para ele era fazer dele uma família. O maior projeto que Deus tem para a sua vida é fazer de você uma família. Não tem nada, escute o que eu estou dizendo para você, não tem nada que vá superar o valor de uma família. Não existe projeto, não existe trabalho, não existe obra, não existe nada. Inclusive até ministerialmente tem gente abrindo mão, abdicando da família pelo ministério, achando que isso está agradando a Deus. E deixa eu te falar uma coisa, isso não está agradando a Deus, mas são muito poucos hoje que nós vimos realmente fazendo isso, porque existem muitas outras prioridades, além das ministeriais e além das familiares. E o que o Senhor quer fazer nessa noite é restaurar o valor da família na sua casa. Quando Deus disse a Abraão que faria dele uma grande nação, Deus fez dele uma grande nação, dando a ele um filho, fazendo de um casal abençoado uma família abençoada. Ele obedeceu a Deus. Quando o Senhor manda ele sair daquela terra que ele estava, ele saiu para que você fazer o exercício da fé. Você não precisa ver o fim da caminhada, você só precisa dar o primeiro passo. De manhã eu falei isso rapidamente. Talvez se você ver o final da caminhada, você nem saia do lugar, porque você vai ver tanta coisa que vai acontecer. E de manhã nós falamos um pouquinho sobre isso, porque se Deus te mostrar tudo que você vai passar durante a caminhada, e as pessoas têm um ledo engano que quando é Deus que dá, a gente acha que nunca vai ter problema. Talvez você esteja aqui nessa noite pedindo ao Senhor um marido, pedindo ao Senhor uma esposa de Deus, um marido de Deus, e achando que porque Deus vai te dar um marido de Deus, uma esposa de Deus, seu casamento vai ser um conto de fadas, as mil maravilhas, vai ser aquele negócio que vocês nunca vão brigar, vai acordar tudo bem, vocês nunca vão ter conta para pagar, vocês nunca vão passar dificuldades. Vocês estão enganados. Me desculpe dizer isso para vocês, mas isso não quer dizer que o casamento não será uma bênção, porque nosso casamento e a nossa vida é perfeito dentro das suas imperfeições. Você precisa entender isso e aceitar que a vida que o Senhor te deu é a vida que o Senhor te deu. E muitas vezes nós temos feito, de manhã eu falei um pouquinho sobre isso, a questão da aparência e da transparência. Você tem visto aparentemente famílias maravilhosas, e nós temos falado muito sobre mídia social. Cuidado com as mídias. Antigamente se dizia das famílias de margarina, tem família de margarina demais na internet. Só tem gente postando viagem, coisa boa, roupa nova, carro bom e tal, e você está ali, meu Deus, que é isso, que negócio é esse? Eu tenho que ser igual. Faça uma coisa por você. Tem coisas que quando chegam ao coração, contaminam o homem. Se você tem sido contaminado por isso, para de seguir certas pessoas. Falamos sobre isso de manhã. Hoje, aquilo que uma geração permite, a próxima abraça. John Wesley falou isso. E nós vemos hoje quem são as referências da nossa juventude. Por quê? Porque lá atrás nós aceitamos certas coisas que hoje eles idolatram. Isso é muito sério. Mas a gente precisa entender porque Abraão obedeceu ao Senhor. E o Senhor mostraria para ele que as coisas ficariam difíceis. Será que Deus tem que mostrar para você que não tem uma luz no fim do túnel ainda? Será que essa luz pode ser o trem que está vindo para te atropelar? Porque não tem outra coisa que vem no final do túnel.
Tipo assim, eu vi uma luz no fim do túnel, sai da frente, meu filho, o trem está vindo aí. E aí você está achando que aquela luz é a sua salvação, aquilo pode ser a cajadada final que faltava. E aí nós precisamos atentar, porque a pergunta, nós falamos sobre Neemias de manhã, quando as coisas ficam difíceis, a pergunta para mim e para você é, o que você faz quando as coisas ficam difíceis? O que você faz quando as coisas ficam difíceis? Nós precisamos parar para pensar nisso. Sabe por quê? Muitos de nós procuramos soluções fáceis para problemas difíceis. E deixa eu te falar uma coisa, não existe solução fácil para problema difícil. Você acha que não tocar naquele assunto, não falar daquilo, vai resolver o problema? Isso é uma saída aparentemente fácil. Mas é só soltar uma faísca que aquilo explode novamente. Na verdade não foi resolvido. Não existe solução fácil para problema difícil. Não tem caminho fácil na volta para casa. Nós começamos a entender algumas coisas porque não tem atalhos. Não tem atalhos para voltar para casa. Abraão obedeceu à voz do Senhor. Abraão, chamado pai da fé. Mas a palavra de Deus diz que ele morava num lugar chamado Betel. E a palavra de Deus diz que bateu uma fome naquele lugar. E a palavra de Deus diz que ele foi. Ele foi para o lugar errado. Por causa da dificuldade, ele não ouviu a direção de Deus e ele saiu. E nós precisamos entender isso. Abra sua Bíblia comigo aí, só para você entender, no livro de Gênesis, no capítulo 12. Eu vou dar algumas referências, talvez eu não espere que você abra, porque para nós remirmos o tempo. Gênesis capítulo 12, versículo 8 diz assim: dali passou para o monte oriente de Betel, e armou a sua tenda ali, ficando Betel ao ocidente de Ai, e Ai ao oriente. Também ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão ficou em Betel, e ali ele serviu ao Senhor, e ali ele levantou um altar de adoração a Deus. Mas a palavra de Deus logo a seguida aí, se você ver, a palavra de Deus, no título está assim: Abraão desce ao Egito. Abraão desce ao Egito. E ele desceu ao Egito por conta própria, porque as coisas estavam difíceis. O que você faz quando as coisas ficam difíceis? Você tenta arrumar soluções fáceis para problemas difíceis? A palavra de Deus diz que Abraão desceu. E quando Abraão desce ao Egito, a palavra de Deus diz que ele não ouviu Deus falando com ele, ele seguiu para lá. E quando ele chega ali, por medo de morrer, ele diz para sua esposa: sei que você é uma mulher bonita, deve ser igual a mim assim. E diga que você é minha irmã. Ele inventa uma mentira. Ele não inventa uma mentira. Ele inventa meias verdades. E meias verdades são mentiras inteiras. Porque realmente, se você for lá no livro de Gênesis capítulo 20, você vai ver que realmente ela vem da família dele e era meia-irmã dele. Ele diz isso. Ela realmente é minha meia-irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe. Mas deixa eu falar para você, não tem elo mais forte do que o matrimônio. Não tem uma ordenança na palavra de Deus dizendo que você tem que abandonar o seu pai e sua mãe por nada, a não ser pelo matrimônio. E ele agora vivia um laço matrimonial com a esposa dele, que era meia-irmã dele. Existem muitas linhas doutrinárias que não competem o caso nessa noite, porque não é esse o propósito, nós analisarmos essa questão. Mas a palavra de Deus nos diz que deixará o homem o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Queridos, Abraão foi por conta própria. Tem muita gente querendo achar a solução para os seus problemas por conta própria. E o Senhor, a primeira coisa que Ele quer de cada um de nós nessa noite, que nós estejamos na presença do Senhor. Ore ao Senhor, peça direção. Nas decisões difíceis, deixa Deus te mostrar o caminho. Abraão tomou uma decisão e tomou o caminho do Egito. Ele já sabia onde ia dar. Agora, ele diz um negócio muito sério, porque o que fica mais terrível é o desdobramento. Por quê? Porque um abismo, a palavra de Deus nos diz que um abismo chama outro abismo, e uma mentira atrai outra mentira, e as coisas vão só tomando rumos piores. E só tem uma coisa mais terrível do que a mentira: é uma mentira para cobertar uma mentira. E nós precisamos entender o que a palavra de Deus está dizendo, porque a palavra de Deus diz que Abraão morava em Betel. Antes de eu te dar a explicação, coloca a sua mão no seu coração e diga assim: eu quero morar em Betel. É pegadinha, não, meu irmão. Sabe por quê? Betel significa morada de Deus.
Depois você procura lá. Como diz dá um Google aí que você vai ver depois. Betel significa morada de Deus. O que Abrão fez? Quando o tempo ficou difícil, Abrão saiu da morada de Deus e foi para o Egito. Egito na Bíblia, todo mundo sabe o que significa: lugar de escravidão, lugar de perdição, lugar de dor, lugar de sofrimento. E que coincidência, Abrão sair da morada de Deus e ir para o Egito. Tem muito cristão que quando passa por dificuldade, a primeira coisa que ele faz é abandonar o Senhor, é abandonar a morada de Deus, é abandonar a casa do Senhor. E nessa noite, quando você encontrar numa situação difícil, num problema que você acha que não vai conseguir, Deus está te chamando para vir para dentro de casa. É dentro de casa que a gente resolve os problemas, é dentro de casa que a gente resolve situações, é dentro de casa e principalmente na casa de Deus, a morada do Senhor. Betel, morada de Deus. Só tem uma coisa, tem hora que a verdade dói, não é? Não tem um ditado muito que diz, a verdade dói? Só tem uma coisa que machuca mais que a verdade: a mentira. Só tem uma coisa que machuca mais do que a verdade: a mentira. Porque quando a mentira é descoberta, aquilo destrói toda uma história de confiança que foi travada e foi conhecida. Mas no lugar da morada de Deus, para onde Deus não mandou Abraão ir, ele diz que a sua esposa é sua irmã. E eu e você precisamos parar um minutinho para pensar o seguinte: o grau de valor que o casamento tinha naquela época. Porque se Abrão chega dizendo que Sara era a esposa dele, e eles se interessam por ela, eles teriam total tranquilidade de matá-lo para ficar com a mulher dele. Ele disse assim: ó, diga que você é minha irmã para eles me tratar bem, porque se você falar que é minha mulher, eles vão me matar para ficar com você. Olha o valor do casamento. Olha o crédito que o casamento tinha perante aquela sociedade. Porque eles nunca pensariam em adultério, mas eles pensariam em assassinato para poder ficar com a mulher dele. É um negócio seríssimo que nós precisamos entender. Por quê? Porque a nossa sociedade deturpou esse valor. Falar em adultério hoje, se eu der número para vocês aqui, vocês vão ficar escandalizados. Principalmente nos tempos de pandemia, agora isso muito mais saltado. O nível de adultério nas igrejas, ele está quase empatado com a situação que vivemos no mundo. Isso é estarrecedor para nós. Enquanto naquele tempo eles eram capazes de matar o camarada para ficar com a mulher dele, mas eles não seriam capazes de tomá-la dele sem antes matá-lo, porque seria adultério. Hoje, o adultério é coisa banal. A carne é fraca, pequei. Vou separar e vou casar de novo. Nós precisamos ter muita seriedade ao tratar desse tema, porque esse tema era assunto muito importante naquele tempo. Você não tem desculpas para trair, para mentir, para enganar. Abrão deixou a morada de Deus por causa das dificuldades, mas Deus teve misericórdia dele, assim como tem de nós nessa noite, amém? Abrão, o homem conhecido como o pai da fé, e se você abrir a sua Bíblia, não, você não vai abrir, eu não vou deixar você abrir, eu vou abrir Romanos capítulo 4, versículo 11, você só vai acompanhar a leitura, e a palavra do Senhor diz assim: e ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles ainda também na circuncisão, a fim de que a justiça lhes fosse imputada. Selo da justiça da fé, pai de todos aqueles que creem, de todos aqueles que têm fé. Por isso que Jesus, quando questiona aqueles homens, diz: nós somos filhos de Abraão. Jesus falou assim: até dessas pedras levanta o filho de Abraão, vocês querem ver? E aí nós começamos a entender que ele falhou, que por ser o pai da fé não quer dizer que ele foi um super-herói, um super-homem, mas na palavra de Deus nos diz que Deus teve misericórdia dele, assim como Deus tem misericórdia de você nessa noite. Deus tem misericórdia da sua casa nessa noite, Deus tem misericórdia do seu matrimônio, e Deus estabelece o seu casamento hoje, estabelece a sua família na rocha que é Jesus. Nós falamos sobre a base da construção nessa manhã, e nós estamos edificados sobre Cristo. Cristo é a rocha sobre a qual o nosso casamento está edificado. Não é em ideologias do mundo, não são em questões que nós vemos na sociedade, não são em 10 princípios de coaches que têm ensinado como ter um casamento de sucesso. O nosso casamento está embasado na palavra de Deus, e em Cristo que é a nossa rocha.
E nessa noite Deus estabelece o seu casamento sobre a rocha. E o homem, conhecido como pai da fé, novamente ele deu uma escorregadinha. Ele quis dar uma ajudinha para Deus. Na questão da paternidade, Deus tinha prometido fazer dele uma grande nação. E o tempo está passando. Não tem coisa que dói mais no coração da gente, a gente pedir uma resposta para Deus e receber dele o silêncio. Esteja pronto para receber o silêncio do Senhor, até você estar preparado para receber a resposta dele. O tempo do silêncio de Deus é um tempo de maturação na vida do cristão. Se Deus viu que você não está preparado para a resposta, Ele vai esperar você estar preparado. Tem provas que nós passamos nela diversas vezes, sabe por quê? Porque nós não fomos aprovados. É igual tirar carteira. Você vai tirar carteira, você deu marcha ré errada, você trepou no meio-fio, você errou a baliza, você vai voltar no mês que vem, meu filho. E tem certas provas que Deus vai fazer você passar, e você não está entendendo por que você está passando sempre, é porque você não foi aprovado. Você ainda precisa crescer espiritualmente para isso. E Abraão tentou dar uma ajudinha para Deus na questão da paternidade. Isso nos mostra que ele cometeu erros, assim como nós também cometemos, mas que sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de recomeçar. Nunca é tarde para você recomeçar. Nunca é tarde para você voltar. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Nós precisamos entender isso, meus irmãos, porque essas coisas vão sendo aplicadas e os nossos filhos vão vendo os nossos exemplos. E Isaac cometeu o mesmo erro que o pai. Nós vamos caminhar para a vida de Isaac agora e ver que ele foi para uma terra distante, e lá ele diz a mesma coisa: fala que você é minha mulher, porque se você falar que você é minha esposa, vão me matar para ficar com você. Aquela cultura permaneceu, uma cultura que foi perdida ao longo do tempo. As palavras ensinam, mas os exemplos eles arrastam, né? Não é assim que a gente já ouviu bastante? Então nós começamos a ver Isaac caindo no mesmo erro do pai. Mas você não precisa cometer os mesmos erros dos seus pais. Eu não preciso cometer os mesmos erros dos meus pais. E você precisa sim aprender com os erros dos seus pais. Tem gente que fala que não vai casar porque vê o pai e a mãe brigando. Tem gente que fala que não quer ter filho porque vê os meninos dando trabalho para os outros. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. A maior descoberta que você vai fazer na sua vida quando você tiver filhos é descobrir que eles são xerox de você. Eles são papel carbono, eles recebem por osmose, transferência daquilo que você é. Um dia minha menina, Giovana, estava pequenininha, estava uma pirraça brava. E aí eu falei assim: mãe, olha para a senhora ver, que menina pirraça, se você era pior do que ela. Eu falei: mãe, que isso, mãe? Eu sempre fui um menino tão bonzinho. Ela falou assim: parecia que você tinha um imã. Era o seu pai chegar de 0 hora para dormir, você começar a chorar. Você só chorava quando seu pai chegava de 0 hora. E eu tinha que andar léguas. A minha mãe falava que cortava esse meloviano todo comigo, até dar tempo para meu pai descansar, para ela voltar para casa. Porque o tempo que eu estava na rua, eu estava chorando. E só quando ele estava de 0 hora. Ela não entendia de onde vinha essa pirraça. E aí você vai entender que os seus filhos são a sua cópia. Até eles criarem identidade própria, até terem a sua identidade própria, nós falamos sobre isso nessa manhã, você precisa imprimir nos seus filhos uma identidade cristã. E nós vemos Isaac cometendo o mesmo erro do pai, mas nós vemos Isaac se redimindo e não caindo no mesmo erro do pai. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, se você ler no livro de Gênesis, a palavra do Senhor dizendo, se você quiser abrir, não abre não, deixa lá. No livro de Gênesis, capítulo 26, nos mostra que Isaac não seguiu o exemplo do seu pai, mas Isaac nos dá uma lição tão tremenda para as nossas vidas, que eu e você precisamos sair daqui dessa noite com essa lição gravada em nossos corações. A palavra de Deus nos diz que, começa assim: e Isaac casou-se com Rebeca aos 40 anos de idade. E no fim do versículo fala assim, ó: e ele orou insistentemente por ela, porque Rebeca era estéril. Deus está te chamando para ser insistente. Deus está te chamando para perseverar nessa noite. Tem muita gente que tem iniciativa, e iniciativa é muito bom. Tem muita gente que tem iniciativa, mas não tem a terminativa. Você precisa aprender a terminar as coisas. Você precisa aprender. Quantas coisas você começou e ficaram pelo caminho? Corrieis bem. O que vos impediu de prosseguir no caminho da verdade? Quando nós falamos de casamento, o que nos vem à mente?
nos vem o dia do matrimônio, o dia da celebração, aquela festa, aquele vestido, aquele terno, aquelas fotos, aquele lugar, aquela pregação, aquela palavra. Você grava aquilo, você vê aquele negócio, dá uma saudade. A gente estava falando disso, né? Perigo, né? Vou nem falar o que é, né? Para não dar que a gente está velho demais. Mas não é não. Eu vou comentar com vocês o negócio, mas antes eu quero falar da vida de Isaac, porque a palavra de Deus diz que Isaac orou insistentemente para que sua esposa tivesse filhos. Eu não vou nem abrir a minha Bíblia não, mas depois você vai ler lá na sua casa, eu vou te dar o valor que a família tem. Dar valor às coisas certas e não às coisas. Quando eu digo coisas, são pessoas. Sabe por quê? A insistência de Isaac pela sua esposa gerar filhos durou 20 anos. Porque lá no texto fala assim: nasceram os filhos, um agarrado ao calcanhar do outro, tal. E Isaac tinha 60 anos quando seus filhos nasceram. Esse é o valor da insistência. Esse é o valor de perseverar. Vocês acham que nesses 20 anos não apareceram algumas oportunidades? Não apareceu algum Agar como apareceu para o pai dele? Será que ele não pensou talvez que ele poderia dar um jeitinho, ajudar o Senhor para que ele pudesse ter filhos? Não. Ele nos ensina nessa noite que mesmo que o pai tenha errado algumas coisas, você não precisa ir no mesmo caminho. Você pode aprender com os erros dos outros. Um filósofo disse que os inteligentes aprendem com seus próprios sofrimentos, mas os sábios aprendem com os sofrimentos alheios. Você precisa aprender algumas coisas sem precisar passar por aquilo. Você não precisa sofrer na pele aquilo para você aprender que aquilo é ruim. Você não precisa provar do adultério para ver que isso vai fazer mal para o seu casamento. Você já tem exemplos demais por aí. E nós precisamos começar a entender isso, porque quando Isaac aprendeu isso, ele aprende e ele não procura meios, subterfúgios para achar uma solução. O que você faz quando a situação está difícil? Você ora ou você dá um jeitinho? A palavra de Deus nos ensina nessa noite que Isaac orou insistentemente para que ele pudesse ser pai, para que ele pudesse ter filhos. Falar em orar 20 anos por alguma causa hoje é um negócio estratosférico, é um negócio astronômico, é coisa de marciano. Não é coisa para nós, é coisa para nós, meu irmão. É coisa para você, é coisa para mim, é coisa para cristão de hoje em dia. Os princípios cristãos estão estabelecidos na palavra de Deus. Mas para isso nós precisamos aprender a dar valor a essas coisas. O que você faz quando a paixão vai embora? Porque a paixão é maravilhosa. Quando nos apaixonamos é borboleta voando, é coraçãozinho, é bombom, é chocolate, é tudo. E quando a paixão vai embora e fica só o amor? Quando a paixão vai embora e fica só o amor é tudo que tem que ficar. Porque a paixão é passageira. Existem estudos que dizem que a paixão dura de 30 dias a alguns meses. Mas o amor não. A palavra de Deus diz que das 3 principais coisas, a fé, a esperança e o amor, mas o maior delas é o amor. Vou falar um negócio para vocês que eu comentei com o pastor, eu disse que ia falar isso aqui, porque eu vi um pastor falar algo ontem que eu fiquei estarrecido. Porque ele citou um exemplo da esposa dele, falou assim: porque quando eu era apaixonado pela minha esposa, se ela me ligasse pedindo para buscá-la no aeroporto X horas da manhã, eu iria antes para ficar lá vendo os aviões chegarem. Mas agora, depois de 30 anos de casado, se ela me ligar, me pedindo um negócio desse, eu vou perguntar se ela não conhece táxi, se ela não conhece Uber. Esse é o exemplo de cristianismo que nós vamos dar para os nossos filhos? Não, meu amigo, não, minha irmã. Se quando você era apaixonado, se ela pedisse, você ia. Se ela te pedisse para ir 5 horas da manhã, você ia às 3. Agora que você entendeu o valor do amor, ela não precisa pedir não, você já avisa: olha, me fala a hora do seu voo que eu vou te buscar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos dá exemplos imensos que o nosso amor, ele precisa ser sacrificial. O verdadeiro amor embasado, o verdadeiro amor que embasa o matrimônio é um amor sacrificial, é um amor de entrega, não é um amor que exige, mas é um amor que doa. E muitas vezes nós vemos isso. Quando eu vejo esses exemplos, eu fico estarrecido. Por quê? Porque não são em cima desses princípios que nós somos criados e que nós somos ensinados, e não são em cima desses princípios
que a palavra de Deus nos ensina. E todo extremo é perigoso, eu tenho falado muito isso. A nossa vida, Deus criou a natureza em perfeito equilíbrio. E Deus criou a sua vida para andar em equilíbrio. Porque nós vemos um lado, o machismo. Quando nós temos o machismo de um lado, surge o feminismo do outro para contrapor. São dois extremos, os dois estão errados. Não é questão de que um lado está errado ou o outro está errado. A questão é que quando há desequilíbrio numa ponta, o pessoal vai desequilibrar a outra ponta para tentar achar o equilíbrio. Mas você não consegue achar equilíbrio desequilibrando as coisas. Deus está trazendo você para equilíbrio nessa noite. Deus está trazendo você para a direção dEle, para o caminho que Ele tem chamado você para andar. Para que você possa entender o real valor do matrimônio, o real valor da família. Falei de manhã de órfãos dentro de casa, filhos órfãos de pais vivos. Por quê? Porque nós delegamos a criação dos nossos filhos para babás eletrônicas hoje. Se tem uma coisa que tem hoje é babá eletrônica. Quando as minhas filhas eram pequenas, a babá eletrônica era só a televisão. Hoje a televisão virou uma moldura na parede, virou um artigo de decoração. Porque hoje nós estamos vivendo numa individualidade tão grande, ela já vem de longo tempo, que hoje as nossas casas estão cada um nos seus quartos, dentro do seu mundo. Deixa eu te perguntar um negócio, que mundo a sua casa está vivendo? Nós falamos das paredes hoje de manhã. A palavra de Deus é a parede, a Bíblia nos diz que a palavra de Deus é o escudo que nos protege. O que tem entrado dentro da sua casa? Sua casa está com as paredes quebradas. Porque tem entrado tanto lixo na sua casa, talvez até aqui agora, falei de manhã, eu vou repetir. Tem a gente aqui dentro comendo lixo aí enquanto estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Porque está com a parede quebrada. Tem se alimentado de lixo. E você é o que você come, você é o que você alimenta. Nós precisamos começar a entender o propósito de Deus para a família e começar a restaurar princípios bíblicos da palavra de Deus. Para entender qual é o chamamento de Deus para nós, qual é o propósito de Deus para nós e qual é o momento qual o Senhor está nos chamando. Sabe por quê? Porque Deus tem nos chamado a um amor sacrificial. Você está disposto a se sacrificar pela sua esposa? Você está disposto a se sacrificar pelo seu marido? Você está disposto a se sacrificar pelos seus filhos? Minha esposa não gosta que eu use ela muito com ela como exemplo, mas ela vai me dar essa permissão nessa noite. E eu agradeço muito a Deus pela vida dela, porque nós temos tentado andar no equilíbrio. Nós somos esse equilíbrio, né, meu bem? E achar o equilíbrio não é fácil, meus irmãos. Mas nós temos filhas gêmeas, fizeram 18 anos agora, a Júlia e a Giovana. E chegou num determinado momento da vida delas, onde eu trabalho e a minha esposa também trabalhava fora. E nós começamos a vê-las crescer e começamos a sentir em nosso coração a necessidade de ter a mãe por perto na criação dessas meninas. E nós começamos a conversar sobre isso. Falei, amor, eu acho que está no tempo de você vir para dentro de casa. Amor, mas a gente vai ter que abrir mão de certas coisas. Talvez a gente não vai poder fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, amor, eu acho que vale a pena abrir a mão nesse momento. Vale a pena. E hoje nós não nos arrependemos. Foi a melhor decisão que nós tomamos em nossas vidas. Sabe por quê? Porque hoje existem muitos filhos criados pelas babás, filhos criados pelas avós, filhos criados por televisão, por celular, por creches. Eu não estou aqui falando que cada realidade é a sua realidade. Eu não estou aqui falando que isso é errado, irmãos. Entenda isso. Eu falei que isso é errado, irmãos? Amém? Não, né? Então vocês entenderam. Mas existe um negócio chamado prioridades. E você precisa aprender o que é prioridade na sua vida. Porque muitas vezes você está trabalhando para poder dar boas coisas para os seus filhos, para poder dar presentes para ele, quando ele só precisa da sua presença. Vamos dar a presença ao invés do presente. E quando nós tomamos a decisão de que minha esposa viesse para dentro de casa para cuidar das filhas, de imediato ela já começou a notar algumas coisas que estavam desvirtuando, já na idade de 8, 9 anos, quando a minha esposa veio para ficar em casa com elas. Elas já estavam, a criança é muito curiosa. Então, meu filho, se você tem um celular com internet na mão do seu filho, você deu uma arma para ele. Mas não é uma arma para ele fazer mal para os outros, é uma arma para ele fazer mal para ele.
Cuidado com o que o seu filho vê no celular. Tem famílias inteiras sendo destruídas. Vou dar um dado que eu presenciei. Um pai chegou perto de mim lá na igreja um dia chorando, porque ele descobriu que o filho dele, aos 8 anos de idade, via pornografia no celular. E cheio de amiguinhos na sala dele compartilhando pornografia com eles. 8 anos de idade. E nós estamos achando que as crianças estão aí vendo galinha pintadinha, sei lá o que, no telefone. Nós precisamos estar muito atentos, irmãos, porque os dias são maus. Os dias são terríveis. E quando nós tomamos essa decisão de valorizar, de fazer esse sacrifício, no final das contas, sabe o que nós descobrimos? Que foi o sacrifício mais prazeroso que nós pudemos fazer pelas nossas filhas. Nós precisamos entender isso, porque cada família vive a sua realidade. Não estou falando que você tem que chegar na sua casa hoje e fazer isso que eu estou falando para você, mas você tem que pedir a direção de Deus, orar e buscar a direção de Deus para entender qual que é o propósito dele na sua família. E não achar que é assim porque você está trabalhando em prol do carro novo, da casa nova, da viagem que você não fez, disso, daquilo, porque sempre haverão propósitos, sempre haverão prioridades, e nós precisamos rever as nossas prioridades. É disso que Deus está falando conosco nessa noite. Você precisa rever as suas prioridades. Eu quero dar um exemplo para você de amor sacrificial. Existe um pregador do início do século XX, final do século XIX, início do século XX, chamado Smith Wigglesworth. Você não precisa entender o nome dele, nem precisa gravar o nome dele, só precisa entender o que Deus fez na vida desse camarada. Esse camarada ele não era cristão, casado com uma mulher cristã. E a biografia desse camarada fala que ele era uma pessoa que a esposa dele ensinou ele a ler dentro da palavra de Deus. O único livro que ele leu na vida dele foi a Bíblia. Ele não queria ler mais nada além da palavra de Deus. Mas ele foi um homem usado em milagres, assim, assombrosos para nós. Na biografia dele diz que ele ressuscitou 14 pessoas. Ele orou para que... Ele ressuscitou não, porque não é ele, é o poder de Deus através da vida dele. Ele orou para que 14 pessoas, e essas pessoas ressuscitaram deitado no caixão. Isso está declarado na biografia dele, mas dizem que são mais de 20 pessoas que ele orou para que ressuscitasse. Mas sabe o que mudou a história dele? O que mudou a vida daquele camarada? O exemplo da esposa dele. A esposa dele um dia chega do culto, e eles moravam na Inglaterra, um lugar frio, né? Quem já foi lá já sabe, se você não sabe, está aí na internet, todo mundo para ver. A mulher dele chega do culto, e ele não deixa ela entrar em casa. Ele briga com ela, tranca ela do lado de fora de casa. Ela dorme na varanda, numa noite gelada da Inglaterra. E quando ele acorda de manhã, ele abre a porta, ela está dormindo encostada na porta, ele empurra a porta, ela acorda, ele vai sair para trabalhar sem conversar com ela, ela vira para ele e diz assim: espera, meu marido, eu vou preparar o seu café da manhã e vou preparar o seu almoço para você ir trabalhar. Porque ele tinha falado para ela não ir à igreja, ele falou assim: não ir à igreja eu não posso, mas porque eu prefiro obedecer a Deus, mas você como meu marido, eu estou te honrando. Aquele negócio queimou no coração daquele homem, aquilo destruiu as fortalezas do coração daquele homem, aquilo destruiu as bases sobre as quais ele estava fundado. Ele falou assim: que amor é esse que essa mulher tem por mim? Só Jesus para fazer um negócio desse, eu preciso conhecer quem é Jesus. E a palavra de Deus diz que quando aquele homem foi revestido pelo Espírito Santo de Deus, um homem que não sabia falar, um homem que não sabia conversar, não sabia pregar, quando ele subia no altar, que o Espírito Santo de Deus revestia aquele homem, a mulher dele falou assim: ele não é metade do que ele está falando, ele não é um décimo do que ele está falando aí, ele não tem capacidade nenhuma de falar isso, pelas suas limitações. E é um homem que fez um alvoroço na sua geração. Eu sei que aqui vocês têm um lema muito bonito para a juventude, chamado de inconformados. E nessa noite Deus quer tirar você do conformismo, Deus quer tirar você do comodismo, Deus quer incomodar você nessa noite, para que você passe a valorizar aquilo que realmente tem valor. Aquele homem impactou a geração dele, mas porque a sua esposa impactou a vida dele. Talvez você não vai salvar o mundo, mas você vai ajudar a salvar a sua casa, e você já fez mais do que salvar o mundo inteiro. Se você ajudar a sua família a andar nos caminhos do Senhor, a andar nos propósitos de Deus. Quero contar uma pequena história para você. Existe um homem chamado Brian Dyson. Também você não conhece quem é, e não precisa conhecer também. Já está beirando os 90 anos esse camarada, ainda é vivo, até achei que ele já tinha falecido.
Mas ele era presidente de uma empresa que talvez ninguém aqui, essa ninguém conhece mesmo. Ele trabalhou durante 35 anos na Coca-Cola. Ó, aos crentes, ó. Sentiu aí, né? Falou em Coca-Cola, é com nós mesmo, irmão. Nós gostamos mesmo, né? Misericórdia. Aí, ele trabalhou durante 35 anos e passou os últimos 6 anos da sua vida como presidente daquela empresa. E no seu discurso de despedida da direção daquela empresa, ele comparou as nossas vidas como um malabarismo. E tem hora que a gente tem que fazer malabarismo, né? Certas coisas, né? Chega as boletas, você tem que fazer um malabarismo, né? Então, ele não estava tão errado. E ele disse que a nossa vida é como se fôssemos malabaristas com 5 bolas nas mãos. E ele deu nomes a essas bolas. Ele chamou de trabalho, família, saúde, amigos e a vida espiritual. E ele falou que o que nós precisamos entender ao longo das nossas vidas é que a única bola de borracha que nós temos na mão é o trabalho. E quantas vezes nós colocamos o trabalho em primeiro lugar e depois você sai do emprego, arruma outra e você descobre que aquela bola é de borracha, as outras bolas são de vidro. E se elas caem, algum dano irreversível elas vão sofrer. E você precisa nessa noite cuidar de 2 princípios básicos na sua vida, da sua vida espiritual e da sua família. Se você não aprender isso e não cuidar do que é essencial, se você der mais valor ao trivial na sua vida, o essencial vai ficar esquecido e você vai ver que a importância que você deu ao trivial não valeu a pena, porque você não cuidou do principal. E Deus nessa noite chama a cada um de nós a cuidar do principal. A nossa casa, famílias edificadas na rocha. Mas a pergunta que eu e você precisamos fazer é o seguinte: o que é importante para você? Quero fazer algumas perguntas retóricas para ficar no meu e no seu coração nessa noite, para que eu e você possamos entender o que o Senhor tem requerido de nós. O que o Senhor está requerendo de você? O povo de Israel, o povo de Judá, quando foi reconstruir as muralhas de Jerusalém, eles não queriam fazer, eles estavam muito decadentes na construção, estavam achando que não valia a pena reconstruir. Mas quando Neemias deu a eles um propósito, o que eles estavam achando difícil fazer com as 2 mãos, eles fizeram com uma. E se Deus colocar o senso de propósito na sua vida nessa noite a respeito da sua família, aquilo que você está achando que é difícil vai se tornar fácil para você. Porque você vai ver que o sacrifício vai valer a pena. O que é importante para você? Quais são os valores não negociáveis que você tem? Você anda sacrificando alguns desses princípios? Ou você ainda está disposto a se sacrificar por eles? Ao invés de sacrificar a sua família, você se sacrificar por ela. Qual é o preço desse sacrifício? Mas o principal, qual é a recompensa dele? Há uma recompensa no final dessa caminhada. Será que você está disposto a pagar esse preço? Por quanto tempo você está disposto? Tem gente que às vezes está disposto a pagar um preço por um tempo e depois acha que não vale mais a pena. Nesse mundo banal que nós estamos vivendo, tem sido assim. Quantas vezes as pessoas falam assim: você ainda está insistindo nesse casamento, você ainda está insistindo com essa família, você ainda está insistindo nisso? Insista, meu irmão, persevere. Sabe por quê? Porque no final de tudo, no final de todas as coisas, nós vamos entender um princípio de apostasia muito terrível, que tem vindo sorrateiramente e se esgueirando pelas nossas portas e trazido destruição nas nossas famílias. Sabe qual que é o meio mais terrível de se apostatar da fé? É deixar de cuidar da sua família. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus. Abra sua Bíblia se quiser abrir. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz assim: se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, da sua própria família, negou a fé, e é pior do que um descrente. E eu creio que não tem ninguém disposto a negar a fé aqui nessa noite, amém? Feche os seus olhos, fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Se alguém não cuida dos seus, e principalmente da sua própria família, negou a sua fé, e é pior do que um descrente. Não negue a sua fé, não renegue a sua família, meu irmão. Não abandone a sua casa.
Deus fez uma promessa, vai valer a pena. Pede a Hélida para subir aqui um minutinho, nós queremos interceder por vocês. Feche os seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração nesse momento. Deixa o Espírito Santo de Deus falar no seu coração aquilo que eu não falei. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer a obra que eu não posso fazer. Deus está transformando nessa noite. Deus está mudando valores nessa noite. Deus está mudando o alvo do nosso amor nessa noite. Às vezes tem colocado energia e disposição e disponibilidade em tantas coisas que não são essenciais, e nessa noite Deus está restaurando o que é essencial nas nossas vidas. O Senhor está aqui para restaurar casamentos nessa noite. O Senhor está aqui para restaurar vidas, restaurar famílias. Mesmo que você tenha caído, Abraão caiu, mas se levantou, o Senhor o levantou. Isaac falhou, mas depois ele aprendeu e não errou mais. Ele perseverou pela sua casa, pela sua família. Ele perseverou pela sua esposa. Você e eu precisamos entender o valor que a família tem nas nossas vidas, porque se nós não entendemos isso, meus irmãos, nós estamos fadados ao fracasso. Por mais sucesso que você tenha, você precisa compreender isso nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai querido, clamar a Ti nessa noite pelas famílias desse lugar, aquelas que estão aqui, aquelas que nos veem em suas casas. O Senhor é Deus de perto, mas também é Deus de longe. O Senhor é Deus que vai lá onde os Teus filhos estão agora e promove as mudanças que são necessárias, Senhor, mas não mudança no outro, mas mudança em mim. Não, Senhor, eu não quero que o Senhor venha mudar o outro, mas eu quero que o Senhor me mude, que o Senhor me transforme. Porque mudar o outro é ficar na zona de conforto, é ficar no conformismo e no comodismo, e não é para isso que o Senhor tem nos chamado. Sacode as nossas estruturas nessa noite, para que possamos, Senhor, ver o que precisa ser mudado em mim, e não apontar o dedo e dizer o que o outro tem que mudar, dizer a ele: você ouviu a palavra, você não faz isso, você não faz aquilo. Não, é olhar para dentro de mim e ver o que precisa ser mudado na minha vida. Traz mudança, Senhor, traz regeneração, traz renovo, Pai querido, nos lares nessa noite. Pai querido, quantas famílias nessa pandemia se viram, Senhor, totalmente desconhecidos. Mas essa noite, Pai querido, nós pedimos a Ti que Tu venhas trazer de volta, Pai, o valor, Senhor. Restaura o valor da família, Senhor, no seio da igreja. Porque a igreja, Senhor, é o retrato da nossa casa. A igreja é o retrato dos lares. Porque nós só trazemos para cá o que vivemos em nossas famílias, Pai. Toca no coração dos Teus filhos, Senhor, e sonda o coração de cada um deles. É o pedido que eu Te faço, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um dos Teus filhos nesse momento, Pai, em o nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Quero agradecer profundamente o convite. Espero que o Senhor tenha falado ao coração de vocês. Muito honrado de estar aqui com a minha esposa e com toda a família. E agradecer ao pastor Eudes, a Avivamento Floresta, pelo cuidado, pelo amor com as nossas vidas. Que Deus possa abençoar vocês grandemente, amém? Amém. Um prazer estar aqui, que Deus os abençoe. Pastor.